Amados, há situações nessa vida que fogem ao nosso entendimento. Invariavelmente nós temos que lidar com fatores que nós não controlamos, mas que nos afetam. Somos forçados a encarar mudanças e transições que nós não escolhemos viver, mas que agora estabelecem limites que nós teremos que superar. E aí, depois do choque, de chorar todas as lágrimas, de esgotar todas as possibilidades, de protestar, de reclamar, nós corremos risco de nos encontrarmos impotentes, indignados, injustiçados. Nesse processo há muitos que são invadidos por um sentimento de perda, de frustração, de derrota. E aí, e tão somente aí, nós chegamos a um lugar que alguns pregadores chamam de ponto zero. É um ponto em que nada do que você faça te tira dali. É um lugar em que você ou confia, porque se Deus não agir, não há nada que você ou outros possam fazer por você. Nessa hora, minha tábua de salvação é a lembrança de que Deus está no controle, de que minha vida está em suas mãos, e nessa hora isso vai ser tudo que te restou e tudo que você tem. Quando nós andamos com Deus, nada acontece por acaso, nada é obra do acaso, e tudo a seu tempo revela o seu propósito. Então escolhe alguém bem espiritual aí do seu lado, alguém que tem um olhar de profeta Kevin, e diz assim para ele: na hora certa, Deus vai te revelar o propósito de tudo que te permitiu viver. Agora dá um tapinha no ombro dele assim e diz: apenas creia. Apenas creia. Porque aí também, se não crer, crendo, você ainda tem chance de ver Deus agir, mas se parar de crer, aí nem Deus pode fazer mais nada, porque tudo que Ele faz é em resposta à fé. Nesse processo de aprendizado aqui, em que nós somos inseridos nesse curso de desenvolvimento de fé, que nós somos matriculados por Deus, nós precisamos saber que a formação não vem por repetição da informação, mas pela aplicação do conhecimento adquirido, e isso em circunstâncias reais. O que eu quero dizer? Diz de novo para o profeta Kevin: na faculdade de Deus, há provas teóricas e práticas. O que eu preciso te dizer é que não te adianta nada conhecer a Bíblia toda, versículos de cor, todas as histórias, se você não conseguir fazer com que essas histórias, com que esses versículos te inspirem na sua vida real. Se não houver um sentido para todo esse conhecimento, para toda essa teoria, a tua vida não será mudada, não será afetada pelo resultado da sua fé. Então eu vou aprender o que Deus tem que me ensinar, eu vou aprender lendo Bíblia, eu vou aprender escutando uma palavra, escutando uma pregação, mas vai chegar uma hora que Deus vai exigir que eu demonstre esse aprendizado, e a prova que Deus te pede não é oral nem escrita, Ele usa o que é circunstancial, é prática. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, uma pedra de 1 centímetro de largura, de diâmetro, ficou entalada no ureter do meu rim esquerdo. Isso exatamente quando eu viajava para pregar na nossa primeira igreja, que seria fundada no Nordeste, na cidade de Natal. Minha viagem estava marcada para 7 da manhã do dia seguinte,
quando deu 5 da tarde do domingo, eu comecei a sentir dores fortes. Meu médico pediu para eu cancelar a viagem, eu disse, não posso, a igreja tem que nascer nessa cidade, vamos fazer o seguinte, 5 horas da manhã, eu vou para o Santa Catarina, você me injeta Buscopan na veia, eu vou dopado, mas eu tenho que ir, eu tenho que pregar, a gente vai abrir essa igreja, e lá eu me viro. Só que eu não sabia que aquela não era uma crise qualquer, uma pedra de 1 centímetro entalada no ureter do meu rim esquerdo. Passei por 4 hospitais diferentes em Natal, não conheci Natal, preguei na igreja, e os outros meus 4 dias na cidade foram em hospitais, conheci 4 hospitais, 5 cirurgias extracorpóreas, uma intra com sonda, etc, e a última já aqui em São Paulo, aquele tipo de situação, show de horror que você não quer viver, não imagina viver na sua vida, mas estou eu lá acordando com aquela dor. Quem teve cólica renal já sabe o que isso dói, e sonda, e machucado, e sangue. E aí 2 presbíteros na época resolveram ir me ajudar, um deles o presbítero Boris, outro deles o pastor Márcio, que hoje está em Guarulhos. Só que quem foi me ajudar? Um presbítero Boris que quando vê sangue desmaia, ele não tem muita facilidade em lidar com situações tensas nesse sentido, na saúde. Ele vai no dentista, ele ouve o barulho do motorzinho, ele desmaia. E aí o Boris foi deslocado para me ajudar. Então o que ele fez? Não ajudou, ficou lá fora respirando, porque ele olhava a cena, passava mal, ia para a janela tomar um ar. E aí eu achei que o outro ia ser um porto seguro. Márcio me ajuda, comecei a ficar bravo, que doía, ninguém me dava remédio, me ajuda aqui, tenho que ir no banheiro. Aí eu fui com sonda, saquinho de sangue até o banheiro, estou voltando, ele olha nos meus olhos, começa a ficar estranho e diz para mim, cara, eu sou um frango, e desmaiou. Então essa era a minha assistência, e no meio desse turbilhão eu falava, mas meu Deus, eu sou teu filho, estou pregando, fui abrir uma igreja, por que isso está acontecendo? Aí eu tive que ficar um bom tempo de cama para tentar me recuperar. Isso me irritava, porque o couro comendo e eu querendo estar viajando, estar pregando. E aí ele me mostrou os motivos, o porquê daquele tempo, e entre muitas coisas, ele disse, você precisa aprender a confiar mais. Eu achei que eu confiava, mas Deus me mostrou que aquela confiança ainda não era suficiente. Ele tinha lições para me ensinar. Diga para o seu vizinho, Deus tem lições para te ensinar. Amados, ritmo acelerado, atividade intensa, as tantas responsabilidades, a vontade de ver tudo acontecendo conforme a programação, a exposição a tanta informação e influência que não nasce em Deus, nos faz reféns de um imediatismo e de uma precipitação, que muitas vezes lá na frente são a razão da nossa luta, da nossa dor, do nosso deserto, do nosso sofrimento. E por vezes, em função desse nosso ímpeto, nós deixamos de confiar em Deus como Ele espera que nós confiemos. É contracultural. Hoje as pessoas não param para meditar, não param para investir tempo em ouvir Deus. Tudo é corrido, tudo é para ontem, tudo é para já. E aí nós temos a contribuição do humanismo, essa filosofia que colocou o homem no centro e não Deus, ensinando o acredite em você mesmo, e com isso esse fermento foi levedando a massa toda. Poucos na verdade são aqueles que mesmo na igreja sabem o que é depender, confiar e descansar. A grande maioria procura criar os seus próprios meios para assumir o papel de Deus, mas o resultado dessa independência é sempre o afastamento de Deus e de sua perfeita vontade para nós, é sempre um rompimento com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 30, versos de 1 a 7, e depois você fica com a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler
mais para frente outros versículos nesse texto. Se não trouxe Bíblia, acompanhe pelo telão. Profeta Isaías, capítulo 30, verso 1 até 7, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem o leão e a leoa, a víbora e a serpente ardente, voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto, no estarem quietos será a sua força. No estarem quietos será a sua força. E aí nós temos algumas traduções e algumas versões. Essa, por exemplo, diz: pois o Egito os ajudará em vão, para nenhum fim, pelo que lhe tenho chamado Raabe, não se move, ou Raabe que não se move. E na tradução original, esse termo ainda é outro, conforme será dito aqui nessa pregação. É uma profecia, amados, é Deus falando através do profeta, e essa profecia começa com um ai, e um ai de Deus. Você lembra na sua infância que você ouvia a mãe, vó, pai falando ai de você? Minha avó, ela falava ai, ai, ai. O ai, ai, ai dela é corre. Minha mãe usava os mesmos termos. Então a gente nunca queria escutar um ai, mas esse aqui é um ai do próprio Deus. Diga para o seu vizinho aí: nunca queira ouvir um ai de Deus, porque a palavra hebraica para ai aqui, amados, é sofrimento profundo. A tradução literal é sofrimento profundo, é dor. E ele diz ai dos filhos rebeldes. Amados, que erro o povo havia cometido a ponto de deixar Deus tão irado. Que rebeldia era essa apontada aqui no texto? Que pecado eles cometeram para escutar do seu próprio Deus: ai de vocês, vocês são rebeldes. Essa nação estava num caminho contrário àquela que era a vontade de Deus. Essa nação tinha escolhido trilhar o seu próprio caminho. Esse povo não esperou a direção de Deus, não obedeceu o que Deus pediu, mas traçou a sua própria estratégia. E aí Deus os chama de rebeldes. E rebeldia, amados, é teimosia. Rebeldia é desvio, e desvio que leva a retrocesso. Então Deus estava aqui dizendo: ai de vocês, porque eu tinha um plano tão maravilhoso para a sua história, mas você retrocedeu, você abriu mão de tudo, você foi teimoso, você se desviou do curso em que eu te coloquei. E o que aconteceu para que esse povo merecesse esse rótulo? Do que eles se desviaram?